São Pedro Damião. Inspire-se. Imagine um tempo em que a Igreja enfrentava desafios monumentais, onde a corrupção e os abusos ameaçavam sua santidade. Surge então um homem de coragem inabalável, um verdadeiro reformador, cujo zelo pela fé e pela disciplina eclesiástica marcaria profundamente a história do cristianismo. Esse homem é São Pedro Damião, um dos maiores defensores da Igreja em sua época, cuja vida é um testemunho de austeridade, sabedoria e compromisso com a verdade. Hoje você conhecerá sua história, seus feitos extraordinários e seu legado imortal. No dia 21 de fevereiro, a Igreja celebra São Pedro Damião, que entrou para a glória em 1089. São Pedro Damião, cardeal e doutor da Igreja, nasceu entre o final do ano de 1006 e o início de 1007 em Ravenna. Com receio de que a herança familiar fosse excessivamente dividida devido ao grande número de filhos, sua mãe o abandonou, mas logo se arrependeu e o recuperou. Pedro perdeu os pais muito cedo e ficou sob os cuidados de um irmão mais velho, que o tratava com extrema dureza e sem nenhuma caridade. Aos 10 anos, sua sorte mudou. Outro irmão, Damião, que era arcipreste em Ravenna, acolheu-o e introduziu-o nos estudos das ciências, tornando-se para ele um pai carinhoso. Em sinal de gratidão, Pedro adotou o sobrenome Damião. Durante alguns anos teve como professores esse irmão e outro sacerdote. Mais tarde continuou os estudos em Faenza e Parma. Nesta última cidade e posteriormente em Ravenna, exerceu o cargo de professor. Durante esse período ocorreu uma profunda transformação espiritual em sua alma. Aos 28 anos, decidiu tornar-se monge no eremitério de Fonte Avellana, na diocese de Faenza. Dedicando-se com extrema fervor à própria santificação, lançou as bases de uma vida ascética que manteve até sua morte. Tanto se afeiçoou à Fonte Avellana que foi necessário ameaçá-lo de excomunhão para que aceitasse a púrpura cardinalícia. Diversos mosteiros convidaram Pedro para pregações e para reformá-los segundo seu espírito. Com a morte do prior, de Fonte Avellana, foi eleito seu sucessor. Como superior, dedicou-se inteiramente à formação ascética das comunidades, escrevendo as biografias dos santos Odilon, Romualdo, Domingos Loricato e Rodolfo de Eugúbio, que serviam como exemplos perfeitos da vida religiosa para os monges. Pedro Damião não poderia permanecer indiferente à triste situação da Igreja Católica naquele período. A Sé Apostólica tornara-se alvo de ambições políticas e estava, em certa medida, sob a influência do Império Alemão. Situação semelhante se verificava nas dignidades eclesiásticas na Itália, França e Alemanha. Os poderosos da política vendiam cargos eclesiásticos por dinheiro ou os entregavam a seus aliados. Grande parte do clero havia se esquecido de sua missão e estava corrompida pelos vícios da simonia e do nicolaítismo. O povo cristão encontrava-se desorientado e a impiedade se alastrava cada vez mais. Pedro Damião opôs-se com firmeza a esse estado de coisas. Manteve comunicação direta com os papas Gregório VI, Clemente II, Leão IX, Estevão IX e Nicolau II, e conseguiu que se iniciasse uma forte campanha contra esses abusos que tanto prejudicavam a obra de Cristo na Terra. Ele mesmo escreveu 2 monografias denunciando esses males na Igreja. A segunda, que tratava do nicolaítismo, rendeu-lhe muitos adversários devido ao tema e à maneira franca e enérgica com que expôs e combateu o problema. O Papa Estevão IX, no entanto, reconhecendo seu valor, nomeou o cardeal bispo de Ostia, dignidade que incluía o cargo de decano do colégio cardinalício. Pedro Damião teve uma atuação grandiosa na reforma religiosa em diversas dioceses. O Papa confiou-lhe missões extremamente difíceis e delicadas, que ele desempenhou com prudência, energia e caridade, obtendo resultados brilhantes. Por essa razão, a Santa Sé resistiu a todos os pedidos de exoneração que ele apresentou, desejando retornar ao seu amado eremitério. Em diversas disputas delicadas, tanto entre clérigos e bispos,
quanto entre ordens religiosas e autoridades diocesanas, Pedro Damião foi um árbitro decisivo. Aos 67 anos, foi enviado ao Reichstag de Frankfurt para, como delegado pontifício, protestar contra a intenção do imperador Henrique IV de divorciar-se de sua legítima esposa. Na cidade de Ravenna, o arcebispo havia incorrido em excomunhão e falecera sem absolvição. A cidade estava tomada por forte animosidade contra Roma. Pedro Damião acalmou os ânimos e restabeleceu a paz. Essa foi sua última grande obra. Desejoso de retornar ao eremitério para viver em recolhimento, faleceu durante a viagem, em Faenza, no ano de 1089, aos 83 anos de idade. São Pedro Damião é uma das figuras mais eminentes de todos os tempos. Foi notável como teólogo religioso, sacerdote e cardeal. Seus conhecimentos especialmente destacava-se pela franqueza apostólica com que combatia os vícios de sua época, pela austeridade e santidade de vida, pela piedade e zelo sacerdotal, além da incondicional dedicação à Santa Sé e seu entusiasmo pela prosperidade da Igreja. Seu corpo repousa na Igreja dos Cistercienses, em Faenza. O Papa Leão XII concedeu-lhe o título honorífico de Doutor da Igreja. Reflexões. Por que não pensas mais seriamente no negócio de tua salvação? Costumava perguntar-se São Pedro Damião. Devemos dirigir essa mesma pergunta a nós mesmos, pois a salvação da nossa alma deve ser nossa maior preocupação. Se nossa alma for salva, tudo estará bem. Se a perdermos, tudo estará perdido. Muitos, no entanto, relegam essa questão ao último plano, considerando-a insignificante. Jesus Cristo pensa de modo diferente. Ele disse a Marta: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Lucas 10, 41. A salvação da alma é o mais importante dos negócios e merece nossa máxima atenção e cuidado. A vida é curta e seu curso veloz, diz a Sagrada Escritura. Se a vida é breve e passa rapidamente, devemos aproveitá-la sem desperdiçar dias ou horas. O tempo perdido jamais poderá ser recuperado. Se perdemos o tempo que Deus, em sua bondade, nos concedeu para fazermos penitência e trabalharmos por nossa salvação, nunca mais o recuperaremos. São Boaventura. Santos do Martirológio Romano celebrados hoje. Vigília da Festa do Apóstolo. São Matias. Em Sírmio, Eslavônia. A memória do monge mártir São Cireno, que, acusado de professar a fé cristã, foi preso e decapitado por ordem do imperador Maximiano. Na cidade de Astorga, Espanha, a Virgem Mártir Santa Marta, que por ser cristã, foi condenada à morte pelo procônsul paterno. Em Roma, o martírio de São Policarpo, sacerdote e amigo de São Sebastião, com quem converteu muitos pagãos e encorajou os cristãos a perseverarem na fé. Em Constantinopla, o monge Lázaro, sacerdote e pintor. Os iconoclastas mutilaram suas mãos, mas ele foi milagrosamente curado. Faleceu em 870 e é padroeiro dos pintores e escultores. São Pedro Damião, rogai por nós. Oremos. Senhor, concedei-nos, por intercessão de São Pedro Damião, a graça de buscarmos incessantemente a verdade e a santidade em nossas vidas. Que sua sabedoria e zelo sejam para nós um modelo de fidelidade à Igreja e ao Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.